Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos para que abramos a palavra de Deus em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 42, e nós vamos meditar em Gênesis, capítulo de número 42, nesta manhã. Gênesis, capítulo de número 42, fazendo assim a leitura responsiva. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai os deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó à companhia dos irmãos, porque dizia: para que não me suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele que vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não sei eu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está longe com nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José: é como já nos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai entre vós e cada vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão por um período de 3 dias. Ao terceiro dia, disse José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Trazei o vosso irmão mais novo, com quem serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns para os outros: na verdade, somos culpados. No tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí se requer de nós seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Desejando-se deles, chorou, depois tornando-lhes falou, tomou a Simeão entre eles e o
presença deles. Ordenou José que eles enchessem os sacos de cereal, lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no seu saco, e o suprissem de comida para o caminho. Assim lhes foi feito. Carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o seu saco para dar de comer a um jumento na estalagem, se deu com o dinheiro na boca do saco. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Esvaeceu-lhes o coração e aterrorizados se interrogaram, dizendo: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem do Senhor da terra falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: somos homens honestos e não somos espiões. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está longe com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-no o homem: o Senhor na terra, nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome da vossa casa e parti. Trazei o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e despejareis da terra. Aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco, e viram as trouxas com o dinheiro. Ele e seu pai temeram. Então disse Jacó, seu pai: temos me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e isto levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, farei descer minhas mãos com tristeza à sepultura. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai celestial, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua santa palavra que foi lida, Senhor. É o Senhor falando conosco por meio dela. E agora, Senhor, nós suplicamos teu auxílio para que possamos, ó Deus, anunciá-la com fidelidade, e o teu Santo Espírito, Senhor, iluminando as nossas mentes e corações, a fim de que possamos entender a tua vontade, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós lemos um texto bastante longo, não é? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Onde você estava há 13 anos atrás? O que estava fazendo você há 13 anos atrás? Será que alguém aqui seria capaz de se lembrar o que fazia há 13 anos atrás, talvez nessa data, nesse mês? Pense aí um pouquinho. Pergunta difícil, né? De repente, assim, 13 anos atrás, 13 anos é muito tempo para a gente se lembrar o que a gente estava fazendo há 13 anos atrás. Mas o fato, meus irmãos, é que no texto que nós acabamos de ler aqui, José estava ali no Egito há 13 anos. Há 13 anos ali como escravo. Ele fora vendido por seus irmãos, depois de quase ser morto, de ser lançado num poço. E passado 13 anos, ele passou ali no Egito, durante a maior parte desse tempo, preso, cumprindo a prisão num cárcere, injustamente. José passou ali na casa de Potifar, foi acusado pela esposa de Potifar injustamente e foi levado preso.
e ali ele ficou preso durante muitos anos. Na prisão, ele desvendou o sonho de um copeiro e de um padeiro, né? E aí aquela fama se espalhou por toda aquela região ali do palácio, do presídio, até que Faraó teve aquele sonho que ninguém pôde desvendar. Lembram-se? 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas repletas e 7 espigas mirradas, sem absolutamente nada. E aí então mandaram chamar José, porque a fama dele havia corrido de ser um homem bom, e ele foi trazido a Faraó e pôde então desvendar aquele sonho, que se tratava de 7 anos de muita fartura, mas depois então viriam 7 anos de muita fome. E é nesse período de muita fome, já de uma fome muito terrível, que o texto que nós acabamos de ler, nós nos encontramos, tá? Então é importante nós lembrarmos aqui que José havia sido vendido com 17 anos de idade, e agora ele já tinha 30 anos de idade. E aí é o texto que nós estamos aqui nesse contexto aqui para a gente lembrar um pouquinho o que estava acontecendo. Aqui no verso de número 1, nos diz o seguinte: sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí parados, a olhar uns para os outros? Né? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos dele, para que vivamos e não morramos. Notem, meus irmãos, que esta família aqui, há algumas questões aqui que são complicadas nessa família de Jacó. Porque Jacó já estava muito idoso, um ancião avançado em idade, aquela fome terrível. Veja que aqui é uma questão de necessidade de vida ou morte, era uma situação muito grave, a fome que estava assolando ali a região, e os seus filhos conversando. E é preciso que o seu pai, aquele homem idoso, aquele ancião, ele dá uma cutucada nos filhos. Olha, talvez fossem os dias de para de jogar videogame, né? E vamos seguir a vida, vamos em frente. E aí Jacó, então, tem que dar uma cutucada nos filhos para eles saírem em busca de suprimento, porque já havia notícia de que somente no Egito havia comida. E aí a gente fica pensando que a responsabilidade dos pais para com os filhos é muito grande, porque nem sempre os pais estão preparando os filhos para a vida. E aí chega um momento em que os filhos precisam caminhar sozinhos. E isso começa desde muito cedo, quando nós preparamos os filhos com pequenas responsabilidades para que eles depois caminhem sozinhos. Muitas vezes os pais estão criando os filhos numa redoma, com super proteção, mas esses filhos vão crescer, precisam caminhar, precisam se virar, precisam avançar. E aqui havia alguma coisa mal resolvida nessa família, porque vejam que esses filhos estão dependendo do pai dizer para que eles saiam de casa em busca do alimento, porque as prateleiras estavam vazias, não havia mais comida. Meus irmãos, seguindo o texto, nos diz que então eles saíram e assim foram buscar comida. É interessante que quando nós pensamos nesse grupo aqui de homens, nós estamos falando de adolescentes. Porque quando José foi vendido, né, para os midianitas como escravo, José tinha 17 anos. E os seus irmãos já eram mais velhos. Né? Então, nós estamos falando aqui, depois de 13 anos, de homens de 35 anos, de 40 anos, de 45 anos. Vejam como é que é essa situação, é uma situação preocupante. E é preciso que Jacó dê uma sacudida nos seus filhos. Né? Então eles saem para o Egito em busca de suprimentos, de alimentos. E o versículo de número 4 nos diz: a Benjamim, porém,
A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. E entre os que iam após, pois para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que o grande amor da vida de Jacó foi Raquel. Aquela história de amor, não é? Aquele amor tremendo que Jacó teve por Raquel. E Raquel teve quantos filhos? 2 filhos. Ele teve José e teve Benjamim. E José agora, para Jacó, estava morto, porque os seus irmãos o levaram, jogaram num poço para matá-lo, os próprios irmãos, não é? E até que alguém teve uma ideia, da ideia menos ruim, né? Não vamos matar ele não, vamos vender para os midianitas que estão passando ali, vamos vendê-lo como escravo. E José então foi vendido como escravo. Mas o fato é que para o seu pai, eles pegaram a túnica que José usava, mataram um bode, encheram de sangue e ainda cinicamente procuraram o pai e disseram: será que essa túnica aqui é do teu filho? Né? Toda manchada de sangue. E Jacó então chorou amargamente. O texto nos diz isso. Meus irmãos, e agora aqui no versículo de número 4, nós vemos que Jacó não deixou que Benjamim fosse com seus irmãos, com medo de perder o seu filho primogênito de Raquel, considerando que José, para ele, já estava morto. Então ele não permite que Benjamim vá com os seus irmãos em busca de alimento. Muito bem, o versículo de número 6 nos diz aí que José era governador da terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra os alimentos. E todo mundo que precisava comprar alimento ia para o Egito. Era o único lugar que havia alimento. E aí então José se encontra com os seus irmãos. E o versículo de número 8 nos diz, meus irmãos, que José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. E então lembrou-se José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. É curioso, meus irmãos, que não havia como aqueles irmãos reconhecerem a José. Porque notem, meus irmãos, José, quando eles venderam José era um adolescente de 17 anos. Agora, ele estava com 30 anos. Mas não é somente isso. Ele agora estava falando na língua egípcia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele estava vestindo os trajes daquela cultura, vestindo as roupas. Em terceiro lugar, ele não usava barba como os judeus. Nós sabemos aqui no versículo de número 4, no capítulo de número 41, verso 14, nos diz lá que quando ele foi levado à presença de Faraó, ele teve que se barbear, porque os egípcios não podiam usar barba. Então ele estava falando em outra língua, vestindo os trajes egípcios, e os seus irmãos não o reconheceram. Mas o fato, meus irmãos, é que José, ao ver os seus irmãos, eu fico pensando, meus irmãos, o que passou no coração de José ao ver os seus irmãos? E nós estamos meditando nesta noite, meus irmãos, o tema da nossa mensagem nesta noite, nós gostaríamos de pensar aqui sobre as razões que nos levam a crer que o nosso coração está realmente um coração mudado na presença de Deus. E nós vamos pensar nisso, pensando no que José, ao encontrar com seus irmãos depois de 13 anos, o que havia no coração de José. E nós gostaríamos de pensar então nessa noite sobre os sinais de um coração arrependido. Será que aqueles irmãos estavam mudados? Será que eles agora teriam uma outra atitude? Ou eles
continuavam ainda aqueles irmãos malévolos, maus, perversos, que venderam um irmão como escravo. Eles queriam matá-lo, mas depois, por sugestão de alguém, eles terminaram vendendo aquele seu irmão como escravo. O que passava no coração daqueles homens? E José, então, vai pensar a respeito disso, vai trabalhar a respeito disso. E será que aqueles homens eram os mesmos, ou será que eles haviam mudado? Eu creio que, de acordo com o texto que nós estamos lendo aqui, nós vamos perceber que aqueles homens não eram mais aqueles homens de 13 anos atrás. Deus havia disciplinado o coração daqueles homens e eles agora tinham algumas características que não eram mais aquelas características de 13 anos atrás. Aqueles homens maus, duros, que quiseram matar o seu irmão, fizeram aquela maldade, aquela injustiça com ele. Meus irmãos, e José então vai colocar seus irmãos à prova. Durante todo o texto aqui nós vamos ver José desejando saber se aqueles seus irmãos ainda eram aqueles homens maus que fizeram aquela maldade com ele. Não se trata de vingança, e o texto vai nos mostrar isso. Então, notem aí que ele então, nos diz o texto que ele lembrou-se José dos sonhos que tiveram. Nós sabemos que José foi uma das razões dele ter sido quase morto pelos seus irmãos e vendidos pelo escravo, foi pelo sonho que ele revelou aos seus irmãos, não é? De que eles se curvariam diante dele. E agora o sonho está se realizando e aqueles irmãos malévolos estão na presença de José. E ele então, meus irmãos, se lembra do sonho que havia tido. E ele então fala com eles asperamente. O texto nos diz que ele fala com eles asperamente. É interessante que a maturidade, meus irmãos, ela traz algumas coisas na vida. Não só na vida cristã, mas na vida do homem de uma maneira geral. A maturidade muda muitas coisas na vida do homem. E há um tempo atrás eu assisti a um documentário sobre um homem preso, um homem de alta periculosidade. Aliás, era uma reportagem com vários presos de alta periculosidade, e um dos presos, já muito idoso, que passaria a vida toda preso, cumprindo prisão perpétua, ele dizia que com a maturidade ele se arrependeu de muita coisa que ele havia feito. Com a maturidade. E nós sabemos que na vida, aquele homem não havia se convertido, não é uma questão dele estar convertido ao Evangelho, não é isso não. Mas nós sabemos que a maturidade nos ajuda a olhar para trás e ver que as coisas, muitas coisas que fazíamos, nós não deveríamos ter feito. Não é? E eu creio que a maturidade aqui trouxe isso para esses homens também. Mas a disciplina de Deus também esteve presente ali quando eles viram o sofrimento do seu pai, depois da morte de Raquel no parto de Benjamim, e todo esse período difícil pelo qual eles passaram. Bom, e aí então eles se defendem, né, dessa acusação de José, dizendo que eles não são espiões. Aliás, eles dizem, como é que nós podemos ser espiões? Nós somos filhos de um mesmo homem. E nós sabemos que os espiões nunca são da mesma família, né? Imaginem aí um grupo de espiões, todos filhos de uma mesma casa. Era um argumento plausível, né? Normalmente os espiões são pessoas diferentes. E eles dizem, não. Nós somos filhos de um mesmo pai. Nós moramos na mesma casa, nós somos da mesma família. E eles então se defendem, mas o texto nos diz que José os põe à prova. E nessa primeira prova, meus irmãos, a qual eles são submetidos, eles vão presos, apesar de se defenderem, apesar de dizerem que não. E nós ficamos pensando que muitas vezes nas provações
nós revelamos muito do que somos. Já perceberam isso? Quando você é provado, quando você está passando por um momento difícil, quando bate a enfermidade, quando os negócios não vão bem, quando os problemas surgem na nossa vida, meus irmãos, muitas vezes os problemas revelam muito daquilo que somos, daquilo que cremos, da nossa fé, da nossa esperança. E foi o que aconteceu aqui. José estava provando os seus irmãos para saber se eles ainda eram aqueles homens maus, se eles ainda eram aqueles homens que haviam feito aquela maldade com ele. E aí o texto então continua, e José então continua dizendo para eles que eles eram espiões e eles tentam se defender, mas terminam ficando presos. E é interessante que a primeira característica de um coração arrependido é o reconhecimento da culpa. O primeiro sinal de um coração arrependido é o reconhecimento da culpa. Olha aí o que eles disseram no verso de número 21. Depois de saírem da prisão, não é? Olha o que eles disseram uns para os outros, né? Então eles disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados. Meus irmãos, eles se declararam culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava que lhe acudíssemos, por isso nos vem esta ansiedade. Eles se lembram do que fizeram há 13 anos atrás. Notem que eles não colocam a culpa achando que aquele homem que falava com eles era mau, era injusto, era perverso, era obra do acaso, mas eles reconhecem a sua culpa porque o coração daqueles homens, estava sendo trabalhado pelo Senhor e eles se arrependeram dos seus pecados, principalmente daquele pecado terrível que eles haviam cometido contra o seu irmão, contra o seu pai e principalmente contra Deus. Somos culpados, dizem eles. E eles então reconhecem a sua culpa. O primeiro sinal de um coração arrependido é admitir a culpa. Lembram-se de Davi, quando cometeu aquele terrível pecado com Betseba e Urias? Ele depois se arrependeu, escreveu o Salmo de número 51 e o Salmo de número 32, e ele disse: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serei tratado como o Senhor deseja. Mas não parou por aí, meus irmãos. No Salmo de número 32, Davi também se apresenta diante de Deus, declarando que era culpado e que precisava da graça e da misericórdia de Deus. Houve um outro momento na vida de Davi que ele também se apresenta como arrependido, quando fora tentado pelo inimigo das nossas almas, Satanás, e resolve fazer um censo em Israel para demonstrar a força e o poder do seu exército. E Deus o puniu severamente, porque nós sabemos que Deus nunca precisou de um exército poderoso para vencer batalha nenhuma. Deus sempre concedeu vitória ao seu povo, independente do número dos soldados, porque Deus é quem batalhava pelo seu povo. Mas Davi, naquele momento de quem sabe assim, né, uma soberba, quis dizer que o exército dele era muito poderoso e resolveu fazer o recenseamento, e Deus o puniu severamente por isso. Nós nos lembramos ainda daquele ladrão na cruz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo 41, quando um dos ladrões zomba de Jesus e o outro diz: ele está aqui injustamente, mas nós não fizemos nada, nós somos culpados. E aí ele diz para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás
comigo no paraíso. Vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 7, versos de número 14. Eu quero pedir para que nós façamos essa leitura juntos. 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Vamos ler, meus irmãos, todos juntos. Leiamos. Podemos? Se o meu povo se humilhar, orar, injustiçar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Muito bem, meus irmãos, é isso que agrada a Deus. Um coração contrito, um coração que confessa os pecados, um coração que abre o seu coração diante de Deus. Notem, meus irmãos, que Deus já sabe os nossos pecados. Ele sabe o que nós cometemos de errado, mas Ele requer de nós que nós concordemos no íntimo do coração que somos pecadores e que necessitamos da sua graça. Lá em Apocalipse, também nós vemos Jesus dizendo, 3,19, "Sê, pois, zeloso e arrepende-te, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo." E este é um texto escrito para os crentes, não é um texto para os não crentes. Eis que estou à porta e bato. E aí, se você abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, esse é o primeiro sinal de que o nosso coração, o coração daqueles homens, estava realmente sendo trabalhado por Deus. Eles reconheceram a sua culpa, havia arrependimento da sua culpa. O segundo sinal de arrependimento que nós vemos aqui nesses irmãos é saber que Deus é quem disciplina os seus filhos. É o segundo aspecto que nós gostaríamos de destacar aqui. Veja, Deus é um pai que trabalha na vida dos seus filhos, disciplinando os seus filhos. E esses homens aqui estavam sendo disciplinados por Deus. Como nós vemos aqui no versículo de número 25. Olha aí, eles regressam para casa, ordenou José que eles enchessem os sacos de cereal, lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram cereal sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar de comer o seu jumento na estalagem, se deu com o dinheiro na boca do saco. Então disse os irmãos: "Devolveram meu dinheiro, está aqui na boca do meu saco." Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, falavam uns com os outros: "O que é isso que Deus está nos fazendo?" Notem, meus irmãos, que eles agora ficaram apavorados, porque se, por serem suspeitos de espionagem, eles ficaram presos 13 dias, o que aconteceria com eles sendo acusados de terem saído e sem pagar, ter escondido o dinheiro? O que aconteceria com eles? Mais uma prova. José os põe à prova. E é interessante, meus irmãos, que Davi, voltando a Davi, quando ele fala a respeito do pecado que havia feito, lá no Salmo de número 32, ele nos diz assim: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha transgressão não mais ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e não ocultarei o meu pecado." Vejam, meus irmãos, que aqui esses homens estão em apuro,
mas eles agora têm uma atitude diferente. Mais uma vez, eles não apelam achando que estão sendo injustiçados, mas eles sabem que Deus está punindo a eles por causa do pecado que eles haviam cometido. Vejam que aí no verso número 28, lá no final, eles dizem: o que é isso que Deus nos fez? Eles têm consciência de que foram culpados. E agora, então, se apresentam de forma diferente diante de Deus. Eles não colocam a culpa uns dos outros, mas eles se apresentam como culpados diante de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero pedir aos irmãos para que leiamos juntos lá em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12, versos de 5 a 14. Nos diz assim o texto: estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Veja, Deus, nós somos filhos do Senhor e Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. Veja que o texto nos diz aí: discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo de número 11 nos diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Então veja que um pai disciplina o seu filho, e é isso que nós estamos vendo aqui, Deus trabalhando na vida daqueles homens. Vocês já viram um ferreiro trabalhando numa espada? Aquele ferro torto, bruto, sem acabamento, sem brilho, e de repente aquelas batidas, aquelas pancadas, até que aquele ferro vai sendo trabalhado e logo se torna uma espada bonita, brilhosa, afiada. Meus irmãos, é isso que Deus está fazendo na vida daqueles homens. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você também, quando Deus nos disciplina. Então, meus irmãos, em segundo lugar, nós vemos isso. Em terceiro lugar, e terminando aqui a nossa mensagem dessa manhã, nós cremos que aqueles que ofendem, aqueles que pecam contra alguém, precisam ser sensíveis para com os ofendidos. Eu creio que na Bíblia nós não vemos uma história tão terrível como a que nós vemos aqui, os filhos, e não era só um, né? Aquele monte de filhos mentindo para o seu pai, uma mentira terrível, que trouxe muita dor ao coração de Jacó, e nenhum deles foi capaz, naquele momento lá atrás, de dizer: vamos parar com isso, isso é mentira, vamos dar um basta nessa situação. Eles perseguiram na mentira naquele momento, e Deus foi trabalhando no coração desses homens, porque agora, aqui no texto, nós vamos ver que eles voltam para o seu pai Jacó com sinceridade, falando o que havia acontecido, abrindo o coração para o seu pai. É porque Deus trabalhou no coração daqueles homens. Então, meus irmãos, quando eu e você pecamos contra alguém, quando eu e você, nós também precisamos demonstrar que estamos arrependidos,
demonstrando não apenas pedindo perdão, mas tendo uma atitude diferente para com os ofendidos. E na Bíblia nós vemos isso em muitas situações. Eu me lembro, por exemplo, de Zaqueu. Lembram-se de Zaqueu? Zaqueu, depois de ser convertido pelo Senhor, depois de ser trazido à graça de Deus, ele resolve doar a metade dos seus bens, porque era tudo produto de coisas ilícitas, né? Era o chefe da Receita Federal. Olha como isso é antigo, né? Um político muito bem sucedido, chefe da Receita Federal, e depois de ser trazido ao Evangelho, sabe o que ele faz? Ele doa metade dos seus bens e resolve restituir até 4 vezes os ofendidos. Então, sensibilidade para com os ofendidos. Eles estão diferentes agora. E o verso de número 29 vai nos mostrar isso, né? Eles se apresentam para o Pai, dizendo para o Pai o que havia acontecido. E ao longo da história, meus irmãos, que não para por aqui, esses homens vão se reconciliar com seu pai, vão se reconciliar com José. Mas o fato, meus irmãos, é que agora nos versículos de número 30 a 37, nós vamos ver que eles vão demonstrar que o coração deles está realmente diferente. Um coração arrependido busca a Deus e perdão com os ofendidos. Uma das evidências do nosso arrependimento é a forma como tratamos o ofendido. Não adianta pedir perdão a Deus e não nos acertarmos com as pessoas que magoamos. Um coração arrependido busca paz com os ofendidos. Lá em Hebreus, nós vemos aquela recomendação: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, concluindo a nossa mensagem nesta manhã, eu gostaria de fazer uma pergunta. Lá atrás eu perguntei, onde você estava 13 anos atrás? Mas eu gostaria de concluir a nossa palavra nessa noite perguntando a você o que aconteceu com você nos últimos 13 anos. Como tem sido a sua trajetória nesses últimos 13 anos? Tem sido uma trajetória de paz? Ou tem sido uma trajetória de rupturas? Foi uma trajetória de crescimento com Deus? Ou tem sido uma trajetória de afastamento da presença de Deus? O que você tem feito nos últimos 13 anos? Os 13 anos aqui são simbólicos. Mas o que tem feito você na sua vida? Será que a sua trajetória tem sido uma trajetória de rupturas? Ou será que a sua trajetória tem sido uma trajetória de arrependimento verdadeiro? Será que tem sido uma trajetória de busca à presença de Deus? Ou será que a sua trajetória tem sido uma trajetória de afastamento das coisas de Deus? Meus irmãos, muitas pessoas têm construído a sua trajetória com mágoas, conflitos, gente ferida, gente machucada. O que aconteceu nesses 13 anos? Os irmãos de José foram tratados por Deus nesses 13 anos. E você que está aqui hoje pode ser tratado por Deus também. Nós não estamos aqui por acaso. Não há nenhum coração que não possa ser tratado pelo Senhor. Não há nenhum coração que não possa ser tratado por Deus. Esses homens aqui do texto estavam sendo trabalhados pelo Senhor. E eu quero perguntar para você, como é que tem sido a sua trajetória?
Hoje é o tempo de nos voltarmos para o Senhor. Porque para Deus, meus irmãos, não há impossível. Não há impossíveis. Quando nós vemos no Antigo Testamento, nós podíamos pensar em Manassés, em tantos homens que foram trabalhados por Deus, mudados pelo poder do Evangelho. No Novo Testamento nós vemos Paulo, perseguidor da igreja, sangue nas mãos, e Deus mudou aquele coração. Deus pode mudar o meu coração, o seu coração. E é interessante que João Calvino, falando a respeito do apóstolo Paulo, ele nos diz que o apóstolo Paulo não foi transformado apenas numa ovelha, mas foi transformado num pastor de ovelhas. É interessante, meus irmãos. Deus está trabalhando, Deus está tratando os homens que serão a base do povo de Deus, a base das 12 tribos de Israel. Hoje é tempo de arrependimento. Todo o que o Pai me dá, disse Jesus. Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Lembram-se da parábola do filho pródigo? Aquele filho sai, abandona, mas o seu retorno, ele tem um pai de braços abertos. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, que nos recebe de braços abertos. Então é preciso que nós também apresentemos esses sinais na nossa vida. Reconhecimento da nossa culpa. Nós precisamos saber que toda disciplina, ela pode parecer ruim, mas nós estamos sendo tratados pelo Senhor na nossa vida. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas Deus está trabalhando na sua vida. Em terceiro lugar, nós precisamos ser sensíveis para com os ofendidos. Arrependimento, mudança de atitude. Hoje é o dia para você se apresentar na presença do Senhor. Esse é o caminho da felicidade. O outro caminho é o caminho do sofrimento e o caminho da disciplina. E o Senhor nos convida nessa manhã para que eu e você possamos juntos nos apresentarmos na sua presença e repensarmos nesses 13 anos, como nós falamos aqui simbolicamente, como tem sido a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.